Oi, Lucas. Oi, Ana Laura. Oi, Fabiana. Estão me ouvindo? Oi, Lucas. Oi, Ana Laura. Oi, Vitória Neves. Oi, Sofia. Oi, Maria Luísa. Oi, Maria Eduarda. Oi, gente. 18/9. 18/9. 18/9. Cadê meu trem aqui? Oi. Oi. Vanessa. Bom dia, amigo. Bom dia, Vitória. Tudo bem? Oi, Vanessa. Oi, Lara. Oi, amigo. Bem? Estão bem? Estão na paz de Deus? Oi, Maria Clara. Oi, amigo. Bom dia. Bom Tá dia. joia? Tudo bem? Joia. Como está a vida? Como que vocês estão se preparando aí para o Enem? Está estudando muito? Está ficando mais tranquilo? Muita correria, né, amigo? Meio desesperador, mas tá bom. Vocês acham que vocês vão, assim, algumas pessoas vão tentar o terceiro ano que vem? Ou acham que consegue por conta própria fazer o Enem, assim, sem... Conta própria eu falo assim, porque vocês estão preparados, né? Vocês são bons, vocês conseguem. Oi, Augusto. Chegou o Augusto, Isadora. Deixa eu fazer chamada aqui, senão eu fico muito... Ana Laura de Faria. Ana Laura tá ali. Arthur. Chegou o Arthur? Augusto Presente. Ah, tá. Augusto tá aí. Danilo Marques não vem. Fabiana Freitas está aqui. Fernanda. Fernanda não está, já me justificou. Gabriela Garcia. Presente. Oi, Gabriela Garcia. Gabriela Lamounier. Ali. Giovana de Sena. Presente. Giovana Lopes. Isadora Oliveira. Ok, Isadora presente. João Ricardo. Júlia Rangel. Júlia Rangel. Tá ali, eu vi Júlia Rangel ali. Lara. Tá ali. Presente. Laura. Não tem mais. Lívia Maria. Presente. Lucas Eufrásio. Presente. Marcele de Souza. Marcele? Não, né? Maria Clara tá ali. Maria Eduarda também. Que eu vi, Maria Eduarda tá ali. Presente. Maria Luísa Silva. Maria Luísa. Presente. Tá presente? Pedro Batista. Acho que não tá não, né? Porque eu vi uma foto dele agora no Instagram. Você tem Belo Horizonte. Pedro Henrique Rodrigues Ferreira, saiu, né? Rodrigo. Rodrigo. Sofia. Presente. Stephanie. Amigo, Oi, bem. Quem você fala? falou meu nome? É a Giovana. Falei, Giovana. Falei, eu vi seu nome aí eu fui e dei presente. Tá. Mas tá, eu falei. Não sabia se eu tinha escutado. Stephanie Desculpa. Rezende. Stephanie Rezende.
Vanessa, Vinícius. Ó, o Pedro chegou. Vinícius. Vinícius chegou ainda não? Não, né? Vitória Camila. Vitória Camila. Não, né? Uai, me põe o meu aí. Eu achei que você estava em Belo Horizonte. Falei, nossa, eu acabei de ver uma foto do Pedro no Instagram. E ela está em Belo Horizonte. Vitória Maria. Camila não veio, e a Maria? Mas eu tô aqui. Presente. Ah, tá. Mas está em Belo Horizonte? Pedro, deixa eu tirar aqui, Pedro. Pedro Batista. Quem mais entrou depois? Armin, você ouviu quando eu falei presente? Ouvi. Tá bom, obrigada, porque tem hora que meu áudio não tá funcionando. Ah, então entrou mais 2 aqui, peraí. Entrou o João. O João entrou, né? O João Ricardo. O Ricardo entrou. O que mais? Isadora está presente. Então faltou só lá o Danilo, né? O Arthur. O Arthur tá ali, ó. O Arthur chegou, ó lá. O Arthur presente. Só faltou só o Danilo, a Laura, a Marcele. A Laura já saiu, né? Marcele, o Pedro saiu, o Rodrigo faltou, Stephanie Rezende, não chegou não, né? Stephanie Rezende, Vinícius Duarte chegou, não chegou? Eu vi o Vinícius aqui, cadê? Vinícius, eu tinha visto o Vinícius aqui, depois sumiu, cadê? Ah, tá ali, do meu lado aqui. Do lado do Asler aqui. Vinícius, Vitória Camila não chegou, e Vitória Neves está aqui, né? Ok, gente? Tranquilo? E aí, vocês estão bem? Como está a vida de vocês? Hoje o professor quis dar uma aula de revisão das questões do Nietzsche. Primeiro porque vocês não têm as respostas no final da apostila. Não acho que vocês não têm, né? O primeiro e o segundo ano tem. Então, assim, lógico, né? As questões estão aí para vocês fazerem, mas se copiar não adianta nada, né? E o bom que vocês não têm, é bom que vocês, né, tentem, né, exercitar um pouco daquilo que foi aplicado. Às vezes, essas questões aqui, elas não condizem muito com aquilo que a gente estuda, ou fica muito pesada, né? Às vezes pesa até demais. Mas dá para entender, sim. Dá para entender, dá para estudar. Semana que vem, nós temos uma proposta de começar a fenomenologia de Husserl e logo em seguida, dentro da fenomenologia, nós temos um filósofo chamado Heidegger. Então, eu estava pensando, eu acho que semana que vem eu já vou dar Heidegger. Depois, alguns filósofos que não são tão importantes, eu vou começar agora, nessa etapa mais final, eu vou dar umas, não é pular, mas depois dar uma revisada bem básica no final, porque eles não são tão presentes no Enem. Por exemplo, o Nietzsche, ele é presentíssimo em todos os lugares que você for, né? Pela sua fama. Vocês já sabem a fama de Nietzsche, né? Como Heidegger, agora, ele é famoso, por isso que eu vou dar só uma breve introdução à fenomenologia, né? Porque a fenomenologia, a própria palavra já fala, fenomenologia, logia, quer dizer, estudo do fenômeno. Quando a gente fala em fenômeno, é aquilo que... Fenômeno. A gente fala um fenômeno sobrenatural. A gente fala, o que é um fenômeno sobrenatural? Um fantasma, né? Então, o fenômeno, a fenomenologia sempre vai estudar aquilo que... Vai estudar a nossa consciência, né? Vai tentar entender a consciência a partir dos objetos que nos apresentam. Então, ele é um pouco meio uma filosofia epistemológica, né? Uma filosofia do conhecimento, mas ela vem entender como acontece, como a mente entende esses objetos que aparecem para nós, né? Como a nossa mente, ela entende como os objetos, né, elas aparecem, né? Por isso, quando fala aparece, é um fenômeno que se apresenta. Como esses objetos se apresentam para nós,
né, na nossa mente. E aí, dentro dessa ideia, né, do objeto, né, que se apresenta para nós, né, aparece, né, para nós, e a nossa mente vai conseguir compreender, a nossa consciência vai entender, o Russell, ele fala que essa mente, né, quando ele fala que ele estuda a mente, ele fala de uma mente coletiva. Todos nós, né, todos nós temos uma consciência geral, né, das coisas que se apresentam e aparecem para nós. Só que o filósofo Heidegger não vai falar dessa consciência coletiva, ele vai falar de uma consciência individual, que esbarra já com o existencialismo. Então, a filosofia de Heidegger, além de ela ser uma fenomenologia, né, tentar entender como, né, os objetos se apresentam para nós puramente, né, ele vai falar de uma consciência individual. E quando ele parte de uma consciência individual, né, não sendo tão geral igual Russell, aí que vai entrar o cerne da questão. Nós vamos conseguir entender o existencialismo. Tá muito claro aí meu rosto? Porque eu abri aqui a janela e começou a bater o sol. E aí, a partir disso, nós vamos conseguir o conceito de ser. Né? Aquilo que nós... O ano passado eu expliquei para vocês o Dasein. Não, né? Alguém lembra que eu falei de Heidegger? Ou eu falei só de Sartre? Eu acho que o Heidegger não entrava na nossa apostila do segundo ano. Eu acho que ela também não entra na apostila do segundo ano deste ano, mas ela apresenta para vocês. O Heidegger aparece para vocês no terceiro ano. E o Heidegger é muito famoso. Vocês lembram? Alguém lembra do ser para a morte, do ser aí, né? Do Dasein? Dasein é uma definição de ser. Vocês lembram disso? Ou não? Vocês só lembram do ser, o ser que precede a existência, né? Primeiro vem a existência, depois que vem o ser, passar. Vocês lembram disso, o ano passado? Maria, você lembra disso? Que eu acho que eu até usei, fui até lá na porta explicar que existia vários caminhos. A nossa vida é um caminho, né? É um processo, mas que as várias portas que a gente tem que percorrer naquele caminho, nenhuma porta vem de uma transcendência, quer dizer, não é, Deus não vai abrir uma porta daquelas e falar assim, entra nessa porta aqui. Não. Vocês lembram disso? E aí eu falava que nós somos seres dotados de liberdade, o se arriscar, né? O se arriscar nessa imensidão, né? Nessas N possibilidades da vida, gera em nós aquele conceito de angústia, né? Que já o próprio Kierkegaard já tinha conceituado ele nessa possibilidade de escolhas que nós temos durante os estágios da nossa existência. Então, na próxima aula, eu vou só dar um... Ai, que susto! Susto, Vanessa! Na próxima aula, eu vou dar uma introduçãozinha sobre o que significa a fenomenologia. Não vou aprofundar a fenomenologia de Russell e vou aprofundar a fenomenologia... e vou aprofundar a fenomenologia, ou melhor dizendo, o existencialismo de Heidegger, né? Depois, você pode perceber que na sua apostila, depois de Heidegger e a fenomenologia de Heidegger, já nós entramos no existencialismo ateu, né? Chamado existencialismo ateu. Por que ateu? Porque o existencialismo de Heidegger, ele é ateu também. O existencialismo de Sartre é ateu, mas o existencialismo da primeira corrente existencialista, que não ainda se formou a corrente existencialista, é o existencialismo de Kierkegaard, né? Que é aquele filósofo que eu já expliquei para vocês. E ele vem dar sentido para a existência do homem, só que um sentido religioso, né? Entender a fé, como se processa, né? A fé durante o processo da existência do homem, tá? Então tá. Então eu só estou dando uma introduçãozinha que não era para dar, mas acabei dando, né? Uma introduçãozinha daquilo que nós vamos apresentar semana que vem. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, compartilhar a tela, né? Por favor, pegue a sua apostila. Uai, cadê? Deixa eu ver, compartilhar aqui, só um segundo. Ah, tá aqui. Ai, o que eu fiz? Tá, peraí, só um segundo. Aqui, deixa eu... Como que faz? Aqui mais, interromper, desabilitar a anotação dos participantes, porque é só essa sala aqui.
Se eu não interromper, vocês escrevem na minha tela. Eu já estou acostumado com vocês já. Vamos lá. Eu coloquei somente algumas questões. Estão me vendo e me ouvindo direitinho, gente? Porque agora eu estou sem visualização de vocês aqui. Tá. Então, pessoal, eu quero que vocês abrem a página 195 para a gente entender um pouco da filosofia ou os comentários da filosofia de Nietzsche, né? Então, a primeira questão que eu coloquei para vocês, eu não tenho a data dela aqui, porque algumas eu coloquei data, outras eu não coloquei data. Né? Quando eu vou marcar o exercício para vocês, eu sempre coloco o dia que eu coloquei. Só que esse aqui eu não coloquei, tá? Então, essa questão aqui, ela caiu no Enem de 2015 e ela é muito usada. Eu nem uso ela com Nietzsche, né? Eu uso ela com a filosofia grega, né? Eu uso, porque o filósofo Nietzsche, ele foi um dos maiores defensores da filosofia grega, mas grega não socrática. Grega dos filósofos pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque os filósofos pré-socráticos foram os primeiros a investigar a origem da natureza. E Nietzsche, ele se aperfeiçoou com isso. Como que eu posso dizer? Ele era um grande estudioso desses filósofos. Principalmente, ele era um estudioso de Tales de Mileto. Tá? Então, quando você pega um Nietzsche nesse primeiro momento, né, nessa primeira questão, a gente não vai discorrer sobre a filosofia de Nietzsche, mas nós vamos discorrer sobre um pensamento de Nietzsche, sobre o aprofundamento do seu estudo, né? Não o pensamento em si, mas o aprofundamento daquilo que Nietzsche fazia, que era estudar os pré-socráticos, né? E aí nós vemos que depois dos pré-socráticos nós temos os socráticos, que é Sócrates, é Platão. E aí ele tem embate com esses filósofos. Por que ele tem embate com esses filósofos? Alguém souberia me responder? Por que o Nietzsche precisou fazer uma filosofia com martelo? Vamos ver se vocês entenderam alguma coisa da aula. Por que o Sócrates ele contesta tanto, o Nietzsche contesta tanto a filosofia dos gregos socráticos como Sócrates e Platão? E também um pouco de Aristóteles. Maria, Fabiana, Lucas, Augusto. Por que Sócrates contesta tanto? Desculpa, por que Nietzsche contesta tanto essa filosofia dos pré-socráticos? Dos socráticos, como Sócrates e Platão? Vitória, Giovanas, Gabriela. Alguém saberia me responder? Não? Vocês estão assistindo minha aula? Me sentindo tão só. Ninguém, gente? Pedro, por que, Pedro? Ninguém, gente? Oa. Então, por que o Nietzsche contestava então a filosofia dos pré-socráticos? Quer dizer, eu já falei errado de novo. Os pré-socráticos não. Os pré-socráticos que ele estudava os pré-socráticos. Por que ele contestava a filosofia dos socráticos, como Sócrates e Platão? Por quê? Porque ele entendia que antes da filosofia ser esse exercício racional, né? Porque os pré-socráticos eles só investigaram. Eles usaram do raciocínio lógico e filosófico, né? Em busca do saber, em busca de uma verdade, só que eles não usaram a razão como fonte de inspiração, como a bandeira da verdade. E o Sócrates e o Platão, eles vieram contestar, né? Vieram contestar esse uso demasiado das vontades, dos desejos do homem, né? Ele vem suprimir, né, as vontades, os desejos do homem, colocando como, né, a bandeira da razão como a maior, a melhor. Quer dizer, eles ensinaram os homens a pensar? Sim. Só que para pensar, você tinha que suprimir, sufocar, né, a sua parte volitiva, desejosa.
tá? Por isso que sempre Platão falava, né? Quem é o homem que deve governar a cidade? O homem de alma racional. Por quê? Porque é o homem que sabe controlar a sua parte desejante e a sua parte sentimental. Não é isso, gente? Espero que vocês lembram disso. Então, por isso que o Nietzsche vai bater contra isso, vai martelar, né, a golpes de martelo. Golpes de martelo, que é um sentido metafórico, né, de golpear aquilo que a filosofia antiga, né, pegou como moral, né, o uso demasiado da razão, sufocando, né, a parte sensitiva e volitiva, né, e aí nós chegamos ao cristianismo e vem com essa mesma pregação, de que nós temos que deixar, nós temos que sufocar, né, a parte volitiva desejante e colocar como supremacia do homem a questão racional, né? Então, pronto, né? Eu fiz uma interpretação aqui. Espero que vocês sempre lembrem disso. Quando Nietzsche estiver contestando a filosofia antiga dos socráticos, é nesse viés, né? Então, o Maria, você pode ler para mim? Ou alguém poderia ler para mim essa questão Enem 2015? Fernanda? Fernanda não, desculpa. Fabiana, ou Vanessa, ou outra pessoa que poderia ler para mim? A número 1, Amin? Por favor. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas um estado do quê? Crisálida. Está contido o pressentimento. Tudo é um. Então, quer dizer, crisálida é um estado que a água que ela se transforma. Quer dizer, a água buscou a origem de todas as coisas a partir de uma coisa só. Segundo lugar, porque faz sem imagem, sem fabulação, quer dizer, sem imagem, sem teorias mitomóticas. Enfim, em terceiro lugar, porque a água pode passar em diversos estados, mas ela continua sendo um quê? Água, tá? Então, de acordo com esse pensamento de Nietzsche, né, o que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Eu sempre gosto de colocar isso no começo, né? O impulso de transformar... Não, já vou direto na resposta certa. Qual é a resposta certa para você aí? Quem você colocaria? Isso aí já foi questão de prova de vocês várias vezes já. Então, qual seria a resposta certa? Letra C. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira e existente de todas as coisas. Existente na criação do universo, a essência de todas as coisas. Agora, essa que é uma filosofia do Nietzsche, tá? Então, essa aqui já é uma filosofia que volta para o seu pensamento, tá? Então, nós sabemos o que significa a palavra metafísica. Terceiro ano tem que saber isso aqui já. O que é a palavra metafísica? Alguém sabe me responder? Vocês estão participando da aula, gente? Vocês estão calados, ninguém quer participar. Meta, além. Física, físico, material, além do físico. Então, tudo que estiver voltado aos elementos metafísicos, você poderia colocar como elementos, né, que não está nessa realidade, como o mundo inteligível de Platão é metafísico, Deus é um ser metafísico, o céu, né, a entidade céu, né, o estado espiritual, o céu, o inferno são estados metafísicos, está além da minha realidade física, né? Então vamos lá. Na filosofia de Friedrich Nietzsche é fundamental entender que a crítica que ele faz à metafísica é fundamental entender a crítica que ele faz à metafísica. Quando ele fala da metafísica, ele está falando da religião, ele está falando de Deus, né? Ele está falando de uma verdade absoluta, né? A atingir, né? Porque, por exemplo, para Platão, a verdade absoluta ela está lá no mundo inteligível. Então, o mundo inteligível não é real, ele é metafísico, ele é fora da nossa realidade, né? Então, nesse sentido,
é correto afirmar que essa crítica que ele está fazendo à metafísica está relacionado ao quê? Letra A. É o discernimento proposto por Nietzsche para levar à supressão da tendência que o homem tem à individualidade radical? Não, o homem não tem individualidade radical. Ele não se coloca como ser individual, né? Se ele fosse tão radical, ele poderia deixar com que os elementos metafísicos de lado, né? As morais cristãs de lado, a moral europeia de lado, a moral ocidental de lado e vivesse a sua vida. Não, está errado. B, tem o sentido, né? Essa crítica que ele faz tem o sentido na tradição filosófica de contentamento e plenitude? Seria interessante. Tem o sentido da tradição filosófica de contentamento e plenitude? Não. A crítica que ele faz não é tanto de contentamento e plenitude, mas sim de buscar e alcançar uma verdade absoluta. Seria a resposta à letra C, né? Então, qual crítica que ele está fazendo? Né? O que essa crítica nos leva? Né? É a inauguração de uma nova forma de pensar sem metafísica, através do método genealógico, ou genealógico. Né? É você pensar, né? É você construir uma nova moral que parte lá do gênese dela. Mas quando a gente fala do gênese da moral, né? A moral ela não surge na filosofia. As morais não surgem na filosofia com Sócrates, Platão e Aristóteles. Não, a moral já existia antes da filosofia com os gregos que acreditavam na mitologia. Então, quando ele fala é uma inauguração de uma nova forma de pensar sem resquícios metafísicos, né? Sem resquício cristão, sem resquício de um Deus, sem resquício, né, de um Estado, mas através do método genealógico, ele está querendo dizer que nós temos que voltar, né, à genealogia, ao gênese dessa como que pode ser, dessa moral. E é o gênese, é o início, a introdução dessa moral não se vem com o cristianismo, não se vem com os filósofos Platão e Sócrates, mas vem com os gregos que conseguiam controlar e equilibrar dentro de si a força dionisíaca e a força apolínea, tá? Então vamos lá. Alguém poderia ler para mim? Fabiana, se você puder ler para mim novamente. No século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem em reação ao que ele era... não estou enxergando direito não, peraí. Sem óculos. Ao que para ele era a crise cultural da época. Na década de 1930, foi criado nos Estados Unidos o super-homem, um dos mais conhecidos personagens da história em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender que o super-homem... Então, defender que o super-homem é o quê? Esse super-homem de Nietzsche é o quê? Esse super-homem, tá, nós temos essa imagem, né, do super-homem dos Estados Unidos, né, que é aquele que vem, que salva, né, que é o herói, né, mas que está preso dentro das correntes, né, dentro das filosofias, dentro da moral ocidental ainda, né. Esse super-homem que Nietzsche fala não é um super-homem no sentido, ele é o super-herói, ele possui forças metafísicas, ele possui poderes, né, que não estão, poderes supernaturais, né, sobrenaturais, não. Esse ser humano, né, esse super-homem é um ser humano como nós. Só que ele precisa superar outras coisas, né? Ele vem, né, para ser o tal, mas é o tal que não é para vir salvar, né, resgatar o pobre gatinho que está preso na árvore, né, salvar a humanidade do monstro feroz. Ele vem salvar também, mas que monstro é esse, no sentido que Nietzsche está falando? É o monstro da moral ocidental, né, que literalmente come, aprisiona, castiga o homem, castiga a consciência do homem. Tá? Então, a diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender que o super-homem agiria de modo coerente com os valores pacifistas
repudiando o uso da força física e da violência na consensuação, na consecução dos seus indivíduos? Não, tem nada a ver com isso. Olha lá a letra B, quer ver? Letra B. Só um segundinho. Letra B. Expressaria os princípios da morais do protestantismo, né? Afirmaria que o catolicismo é uma merda, mas que o protestantismo tem tudo correto, né? E em contraposição ao materialismo presente do herói, né? Dos quadrinhos. Não tem nada a ver. Olha para você ver. Quem é esse super-homem? É o da letra C. Abdicar-se-ia. Abdicar-se-ia. O que é abdicar? É deixar, não ter, né? Vou me abdicar de carne. Então, eu não vou comer carne mais. Vou abdicar do meu carro. Eu não quero ter meu carro. Tá? Eu vou dar ele para alguém. Abdicar-se-ia das regras morais vigentes, né? Que as regras morais vigentes, ela nos prega. O que a moral nos prega? O que é ser bom? O que é ser do bem? O que é ser belo? O que é o ser certo? O que é ser justo? Não. Eu preciso me libertar disso, né? Esse super-homem vem para se libertar desta moral que prega, que aponta o que é certo, né? E condena o que é errado, né? Desprezando as noções de bem, de mal, certo e errado, típicas, né? Típicas do próprio cristianismo. Mas não só do cristianismo, mas também da cultura, né? Da cultura da cultura da filosofia desses primeiros gregos, né? Que apontaram para nós o que é o bem e o que é o certo. Eu vou dar umas puladinhas, porque não vai dar tempo de ir em todas. Eu vou nessa questão aqui, que é uma questão que eu sempre gosto de colocar na minha prova. Quer ver? Essa questão aqui. Quer ver? Questão número 8, da página 199. Questão 8, da página 199. Achando vocês tão quietinhos, tão brocochosinhos, tão tristinhos. Acontecendo alguma coisa? Estão cansados, né? Saturados, é muita coisa, muita... Vamos lá. Peraí. Ai, gente. Ô, gente do céu. Meu Jesus. Maria José. Tem outras questões de Nietzsche que eu gosto muito, sabe? Tem muitas... Essas 6 eu não dei. Olha essa questão 8 aqui, ó. É uma questão que eu gosto de sempre colocar nas minhas provas. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver os comentários aqui. Para ver se depois eu... Tá. Ô, Fabiana, por que eles pregavam uma verdade absoluta? Quem que você fala? Os gregos? O que seria essa? Quando eu falo uma verdade absoluta, Fabiana, eu tô falando que... É porque você tinha perguntado dos pré-socráticos lá, já tem um tempão que eu respondi isso aí. Eu nem sabia que era isso. Só... Não, os pré-socráticos, eles não pregam uma verdade absoluta, né? O Sócrates, o Platão, o Sócrates que vem com essa verdade absoluta, só que ele não define aonde, que meio que eu vou atingir. Ele fala, o meio que você vai atingir a verdade absoluta é pelo viés da razão, mas aonde que está essa verdade absoluta? Aí Platão vem e aprimoriza e fala, a verdade absoluta, ela não se encontra nessa instância sensitiva, sensível, material. Ela se encontra numa outra instância, na instância, né, inteligível, né? O Aristóteles vai falar assim que é meio complicado você atingir uma verdade absoluta. Só que você consegue. Não existe uma verdade absoluta de todas as coisas em si. Ele fala que existem verdades, né, que seria a compreensão do ser, mas não lá no mundo inteligível. Lá no mundo inteligível não tem as formas de cada ser. Ele vai falar, o Aristóteles vai falar que você entende
esse ser, ou o ser das coisas, ou a essência das coisas, analisando a realidade aqui, né? Do dia a dia, do cotidiano. Então, o que é o Sócrates e o Platão? Porque ele não fala tanto contra Aristóteles, não, mas o que ele fala contra o Sócrates e o Platão? Que eles tentaram, né, fazer com que o ser humano pensasse, usasse o seu questionamento, usasse a filosofia, só que ele tinha que, para ser um bom filósofo, eu precisava fazer o quê? O que eu precisava? Eu precisava de esconder, né, dentro de mim, eu precisava afastar as questões sensitivas e volitivas, a vontade e os sentimentos, né, para eu conseguir ser uma pessoa boa, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa, um bom governante, ser uma boa pessoa, um bom cidadão. Por quê? Porque quando a gente deixa se controlar pelas vontades, pelos sentimentos, a gente sempre se lasca, não é isso? Então, o que eles pregavam? Que o homem tem que usar demasiadamente a razão e deixar de lado o quê? O sentimento e a vontade. E o Nietzsche, né, ele vai contrapor essa ideia, né? O bom homem, o super-homem, é aquele que tem amor à natureza, sim. Prega a morte de Deus, sim. Não, reconhece a morte de Deus, né? Desse Deus criador. Ai, quase que eu caí aqui. Não é desse Deus criador, mas da moral, né? Desse irreal, né? Que o ser humano tem a necessidade de criar para colocar culpa, ou para colocar a sua força, ou para acreditar, né? Ele fala que Deus foi criado pelo ser humano, né? Deus foi projetado na cabeça do homem, porque o homem, ele em si, ele já é inseguro. Então, foi uma forma de demonstrar a insegurança do homem em relação à compreensão das coisas da natureza. Eu não compreendo, então eu vou jogar a culpa em um ser, Deus. Então é esse Deus aqui que criou as coisas. Então tudo que acontece no mundo é culpa dele, é culpa desse Deus. Não, culpa é sua. Culpa é sua, né? Culpa não é desse Deus. Então a gente inventa um irreal, né? Um ser irreal para explicar o que é real. Entendeu? A gente culpa um ser irreal, né? Para a gente literalmente, né, extraviar do quê? Extraviar que a culpa, o erro não é do irreal, mas a culpa, o erro é de nós, que somos reais. Nós criamos irrealidades, nós criamos elementos, né, irreais que não está na nossa realidade, que não existe, para justificar, às vezes, as burradas que a gente comete na vida. Ou para tentar compreender algo que nossa mente, a nossa capacidade humana não consegue compreender. Tá claro? Então, deixa eu só finalizar aqui com esse número 8 aqui, ó. Nietzsche identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente, como. Então, nós temos, lá no comecinho, nós falamos na primeira aula de Apolo e Dionísio. Apolo é o deus do quê? Vamos ver se vocês sabem. Deixa eu perguntar isso na prova. Apolo é o deus da racionalidade, do equilíbrio, da segurança, da justiça, tá? Era um deus grego. E Dionísio? O Dionísio era o deus do vinho, das festas, da orgia, da alegria, né? Espera aí. Então, para o homem equilibrar-se, né? Para o homem ser equilibrado, para o homem ser filósofo, para o homem ser racional, ele precisava esconder, sufocar o Dionísio, que existe dentro de nós, né? Ele precisa sufocar o Dionísio, que existe dentro de nós, e aflorar, né? Aflorar não, não é aflorar, né? Impor o Apolo, que é a nossa capacidade racional. É aquilo que depois a psicologia vai entender que é aquele recalque, né? Nós vamos recalcando os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, e depois nós nos tornamos esses seres totalmente complexados que nós somos. Por quê? Porque a gente recalca. Recalca a vontade, recalca o desejo, recalca isso, recalca aquilo, deixa para trás, deixa para o lado, esconde, sufoca. Então, para outra, você estoura. Falo isso de experiência própria porque eu já estourei uma vez na minha vida.
Isso foi quando era para me sair do cenário. Então, seria a resposta letra D. Né? Apolo é razão e o Dionísio é a desordem. Vai acabar minha aula, tá? Dimensões complementares da realidade. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida